transmissão ao vivo pelo TikTok nessa hora. Eu tenho aqui um texto, sempre estou com a Bíblia, eu tenho várias no aplicativo do celular, também tem a Bíblia de Jerusalém presente, e eu tenho aqui o texto de Jeremias, capítulo 7, mas na verdade o nome dele é Iermial. Eu já expliquei tudo isso aí. São 72 títulos, Ial é um, Iá é outro título, Aleluia. Está dizendo, louvado seja Iá, é o Eterno, El Shaddai, Todo-Poderoso, El Elion, o Altíssimo, mas eu prego o Yehová, e prego Yehoshua, Yehová, Yehoshua, Yod-He, Vav, Yehová, Yod-He, Vav, Re, né, as 4 letras. Yehoshua, Yeho, trigrama, Yod-He, Vav. O Shua aí, a raiz, a palavra China, quer dizer salvar, né? Eu sei que muitos vão dizer que quer dizer clamor, choro, o Shua, mas não é isso. Yehoshua significa Yehová salva, Yahvé salva, Iá salva, o El salva, porque só existe um único Deus, o Criador, que é Yehová, né? E seu filho na terra tinha seu nome, carregava o nome do pai, né? O pai tem 4 letras, YHWH, ou seja, o H aparece 2 vezes, né? Repetido no tetragrama, né? Yod-He, Vav-He, o Re. Como Mashiach tem Yod-He, Vav, YHW, né? Portanto, ele tem o nome do pai, né? Conforme ele mesmo ensinou na 4ª Betsorá, o Boas Novas, o grego é Evangelho. Mas você quer saber de uma coisa? Eu não gosto de grego, eu não gosto de latim, língua morta da Igreja Católica. Eu gosto do hebraico. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus, Irudins, Yehoanã, você fala o 4º evangelho, o evangelho de João, mas é Betsorá, Boas Novas de Yehoanã, capítulo 4, versículo 22, diz que a salvação vem dos Irudim, dos judeus, né? Mas eu leio aqui, se fala Jeremias, eu falo Iermial. Iermial nunca foi chamado de Jeremias, né? Esses são nomes inventados, né? Porque Satanás sabe que alterando os nomes, todos os nomes, por exemplo, Kefa para Pedro, Iacove para Tiago, Yehoanã para João, aí sai alterando os nomes. Alteraria também o nome principal, o nome que salva, que é Yehoshua, o Filho, que manifestou, carregava, mostrou à humanidade, aos homens, o nome do seu Pai. Eu vim em nome do meu Pai, Yeho, Yod-He, Vav, Yehoshua, né? Vocês não me receberam, outro virá no seu próprio nome, a esses vocês vão receber, né? Então, o judeu fala Hashem, não fala Jesus. Jesus é porco, suíno. No latim, o cavalo, Jesus, cavalo no hebraico, Jesus. Jesus no latim é suíno, porco, né? E mesmo Yehoshua, os gregos, na tradução do Velho Testamento, do hebraico para o grego, os gregos tiraram letras, né? Era Yehoshua
colocou Josué e abreviou o nome para Yeshua, né? Yeshua. E no Talmud tirou mais letra ainda. O ódio é grande dos judeus, né? Além de crucificar o bem no hebraico é filho, o filho do Abba no hebraico é pai. O ódio é tão grande que arrancou letras, ficou Yeshu no Talmud. O Yeshua já está abreviado, o correto é Yehoshua, por causa do tetragrama, trigrama. No Talmud ainda abreviou, né? Mas você está ouvindo a verdade. E conhecereis a verdade, Yehoaná 8:32, e a verdade vos libertará. Se o bem no hebraico é filho, se o filho, bem, vos libertares, verdadeiramente sereis livres, né? Então, o Ermial, aqui, o que você fala Jeremias, mas é Ermial, disse, Adonai, né? Adon, o Senhor, e Jeová mandou que eu fosse à porta do templo. Aqui era o templo lá do Salomão, né? Do rei Salomão. Salomão, filho do rei David, né? Ainda era o templo. E ele disse que o Criador, Deus Jeová, mandou o profeta Ermial, que se chama Jeremias, ir à porta do templo, aonde o povo de Judá estava indo para a adoração. Ele mandou que eu ficasse ali e anunciasse ao povo a mensagem do El Shaddai, o Todo-Poderoso, né? Adon, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Jeová de Israel, o Criador, né? A mensagem era esta. Qual era a pregação do profeta Ermial? Mudem de vida. Era a primeira coisa. Mudem a sua maneira de agir. A segunda coisa. E eu deixarei que vocês continuem vivendo aqui, nessa terra, a terra de Canaã, a terra prometida. Não confie mais nessas palavras mentirosas. E Ermial, você fala Jeremias, mas eu falo Ermial. Capítulo 7, versículo 4. Nós estamos seguros? Olha as palavras mentirosas. Nós estamos seguros, esse é o templo de Jeová, que Salomão, o filho do rei Davi, construiu. Esse é o templo de Jeová. Esse é o templo de Jeová. 1, 2, 3 vezes. Esse é o templo que Salomão construiu. Você sabe que o rei da Babilônia destruiu ele. E o profeta Ermial tinha uma mensagem dura. 70 anos. Assim diz Adonai. Assim diz Adon. Adon no hebraico é o Senhor. 70 anos. Vocês, israelenses, hebreus, irão para a Babilônia. E lá vocês vão ficar escravos de um povo que fala outra língua, com rosto feroz, que não gosta de outras nações, são colonizadores. Porque os Estados Unidos, quando colonizou o Afeganistão, que hoje quem governa é o Talibã, com a Sharia, e a Sharia, lá no Afeganistão, criou uma lei que o marido pode bater na mulher, só não pode quebrar os ossos, né? Lembra quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão? Diferente da Babilônia, né? Criou cinema, salas de cinema para distrair os árabes lá, os muçulmanos, os islâmicos, né? Trouxe batom, esmalte, pintura, maquiagem para as mulheres que tirou a burca, o véu, né? Agora usarem. Mas só durou 21 anos a invasão, né? O Biden tirou o exército americano do Afeganistão, o Talibã voltou, né? E voltou mais cruel, porque agora as mulheres lá não podem nem estudar. No Irã pode estudar. Não pode sair na rua sozinha. Tem que sair com o pai, com o irmão, com o tio, um parente. A Sharia não é brincadeira não, gente.
A Sharia é a lei mais radical do Islã, né? Mas os babilônicos aqui, que viria do norte, iria destruir o templo, escravizar os israelenses, eles não iam dar cinema lá na Babilônia pro povo de Israel, não. Os Estados Unidos dão cinema, né? E tudo para o povo de Israel era o templo. Você vê, o Nabucodonosor vai destruir, mas o rei Ciro, o grande da Pérsia, autoriza Zorobabel, Neemias e Esdras a reconstruir, né? Você lê os livros de Esdras, Neemias. Hoje eles dizem que Donald J. Trump é o rei Ciro da Pérsia, né? O grande. Os judeus fizeram até uma moeda do templo, né? O terceiro templo, de um lado, né? Do outro lado, o rosto de Ciro e de Trump juntos. Mas o Trump está destruindo a Pérsia. Como é que o Trump é o rei Ciro? Você está destruindo a Pérsia, o Irã, né? O Irã não atacou os Estados Unidos, não atacou Israel. Israel o pitbull de guerra dos Estados Unidos, junto com os Estados Unidos, está destruindo o Irã, né? Empresas de aço, adutoras de água, né? Água potável, né? Está destruindo tudo. Porque tem 36 anos que o Netanyahu está dizendo que o Irã está a um mês de fazer uma bomba atômica, né? Ou bomba atômica demorada, né? E o Trump não sabe o que inventa para justificar a agressão. A primeira agressão foi dia 28 de fevereiro, quando explodiram uma escola e matou 668 meninas, crianças e as professoras. Hoje mesmo eu vi uma mãe dando um depoimento que os seus filhos morreram nessa explosão aí de mísseis americanos, né, nessa escola, né? Você acha que o Criador, Jeová, está feliz com os Estados Unidos? Você que é trumpista, extrema-direita, apoia, né? Isso aí é um crime de guerra, gente. Mas estão sofrendo. Tem aí, vários episódios aconteceu. Um filho, uma criança pediu para bater uma foto. Não sobrou nada da criança, né? Iraniana, da Pérsia, né? Então Trump é o rei Ciro, né? Destruindo a Pérsia. Que ironia, né? Essa tipologia está errada, gente. Ciro, o grande, era rei da Pérsia. Trump é o rei dos Estados Unidos. É um mandato de 4 anos, a qual ele quer ir prorrogar para um terceiro mandato ou virar um ditador, tomar o poder, né? Fazer uma guerra aí, interna, americana ou externa, e invocar uma emenda lá e acabar com o Capitólio, o Senado, o Parlamento, os deputados, e tomar o poder. Se brincar, ele toma o poder, né? Se ele não perder, os republicanos, a eleição em novembro esse ano, que se ele perder, ele já disse que vai ser impeachmentado, né? E do impeachment ele vai para a cadeia. Porque só esse crime de guerra aí, matar 168 meninas, né, numa escola, crianças, você não acha que merece ir para a prisão, não? Sem falar daqueles navios que ele estava explodindo aqui no Caribe, na Venezuela. Porque a lei internacional diz que você não pode matar alguém sem um julgamento, né? Aí é Napoleão, é Adolf Hitler, né? É Nero, é os Césares do Império Romano, né? O mundo está uma desordem, gente. E o povo do tempo do profeta Irmial, tudo para eles era o templo. Enquanto tivermos o templo de Salomão, a Babilônia não nos destrói, nada nos destrói. E Irmial pregou na porta do templo dizendo: não confie mais nessas palavras mentirosas, nós estamos seguros. Esse é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Templo do Senhor, que Nabucodonosor, Nabuzaradão, seu general, a Babilônia veio e destruiu o templo do Senhor, que o rei Herodes gastou 46 anos para reformular lá, fazendo a fortaleza Antônia, e o Vespasiano cercou, mais o filho dele, Tito, né? Vespasiano virou imperador de Roma. O seu filho general destruiu no ano de 70 o templo e a cidade de Jerusalém, né? Você acha que é seguro? Israel confiava aqui
no tempo do profeta Irmião, no templo do Salomão. Aí você está na CCB, na Igreja do Véu, na Universal, Casa de Deus, você diz, Casa de Deus, enquanto as portas estiverem abertas da Assembleia de Deus, da Batista, da Igreja Católica, da Metodista, da Luterana, da Sara Nossa Terra, da Videira, da Renascer, nós não seremos destruídos. Um aquário, né? Uma prisão que é essas igrejas, 4 paredes, né? Você acha que está salvo? Nem Israel, tendo o templo de Salomão, o profeta Irmião estava profetizando palavras mentirosas. Não adianta ter o templo, não. Isso aí não vai salvar Israel, não. 4 paredes, igreja, nave, catedral, templo, que uma rua tem 50, 70 templos, você acha que vai te salvar? E Irmião estava pregando, mude de vida, mudem de vida, mudem sua maneira de agir. Vocês querem continuar na terra de Canaã? Mudem. Bem, eu, de outubro de 1988, eu levantei a mão, aceitei Jesus com 15 anos de idade na Igreja Batista. Hoje eu estou com 53 anos de idade. Não abandonei a palavra, não, mas fui enxotado, jogado para fora do cacuísmo, e o Cacu fez uma boa coisa em me expulsar da igreja dele, porque acabei saindo das portas do inferno. Você sabe que no tempo do Mashiach, Yehoshua, se fala Jesus Cristo, mas isso aí é uma blasfêmia, esse nome. O nome é Yehoshua, Mashiach. Ele chamava as sinagogas de portas do inferno. Mateus 23,15 diz que o único poder que uma sinagoga tinha era de fazer uma pessoa, um judeu e Yudim, virar filhos do inferno 2 vezes mais. Aí de vocês, escribas, fariseus, hipócritas, e viaja até o mar para fazer um prosélito para as vossas sinagogas. E quando consegue fazer um prosélito, um novo convertido, o transforma em filho do inferno 2 vezes mais. Que poder que teria as igrejas hoje? As catedrais, as naves, os templos de igreja. Porque Mashiach diz, eis que estou à porta e bato, não? Está do lado de fora do coração dos indivíduos e das igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se ele não está dentro do indivíduo que frequenta a igreja, muito menos dentro de 4 paredes, né? Porque a igreja, templo, 4 paredes, é uma maneira de prender pessoas para fazerem delas dizimista, que não é bíblico. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, Paulo nunca mandou os gentios pagar dízimo. Ofertante, esse quadrozão, né, de fazer café, que a Assembleia de Deus, as igrejas têm na hora das ofertas, né? Quadrozão de fazer café gigante. Gasofilaço, de pegar dinheiro. Quando não tem cofre, porque muitas igrejas têm cofre, né? Para jogar os envelopes lá dentro, para os ladrões não roubar. Para fazer de você um contribuinte financeiro, um pagador de taxa, né? Obrigatória, porque há uma lavagem cerebral para levar os envelopes, para a construção, para isso, para aquilo outro. A CCB, a Igreja do Véu, aqui no Brasil, não cobra dízimo, mas tem 5 envelopes, né? Dá mais do que dízimo no final das contas. E o profeta Irmião, Navim no hebraico, né? Na porta do templo, o povão entrando e ouvindo ele pregar. Né? Não confie nessas palavras mentirosas. Templo do Senhor, Deus de Israel e Jeová. Templo do Senhor, templo do Senhor. Aí depois você vai ver Mashiach dizer, derrubar esse templo. Em 3 dias eu levantarei. Eu estava falando do seu corpo, eles entenderam o templo físico. Até jogaram isso na cara do Mashiach para condenar ele, né? Mas vem Paulo, vem Estevão, tudo pregador. Atos 7:48, Estevão vai e diz, lá diante do templo,
O Deus Altíssimo é o Elion, não habita em templos feitos por mãos de homem. O céu é o meu trono, até onde eu descanso meus pés. Que casa me preparareis? Atos 7, 45, 48, né? 49. Leia. Atos 17, 24. Sendo ele Adão, o Senhor dos céus e da terra, Paulo dizendo, lá na Europa, no Areópago, para os filósofos gregos e Atenas, a capital da Grécia, sendo ele Adão, o Senhor dos céus e da terra, o que nos dá o oxigênio, a vida. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Para depois de pregar e ganhar almas lá em Corinto, ele dizer lá em Coríntios 6, 9, ou 1 Coríntios 3, 17, ou 6, 9, vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Ainda vem gente dizendo que fumar não é pecado, adulterar não é pecado, pegar um genital, um órgão íntimo e ir com homem casado, uma mulher, ou um homem casado pegar o genital, o órgão íntimo e ir com outra mulher, prostituta ou casada, fazer sexo, né, conjunção carnal. Você vai me dizer que isso não é pecado? Tirar as roupas, o homem ficar nu, a mulher ficar nu para cometer adultério. Você vai me dizer que isso não é pecado? Fumar, beber, usar droga, usar biquíni, uma desgraça, maiô, uma desgraça. Ficar com fio dental na praia, isso aí provoca adultério, deixa os homens igual cachorro louco babando. Nos clubes e praia, os seios lá com um fio dental, um biquíni, um trapozinho. Isso aí provoca adultério. Machia disse em Matitial, Mateus 5, 28, quem olhar para uma mulher com desejo ardente, queimando, de fazer sexo com ela, já cometeu adultério com ela no coração. Cobre o teu corpo, homem e mulher, porque o Criador Jeová foi o primeiro alfaiate. Adão e Eva se cobriram com folha de figueira e o Criador fez túnica, um vestido, né? Eu estou aqui, uma túnica, né? Um vestido, né? Oh, quem mandou você usar a túnica? Foi Deus mesmo que visitou na cama, ou de dia, andando? Não, eu li na Bíblia. Eu não oro para Deus aparecer para mim. Eu oro ao Abba, Pai, ao bem, Filho, ao Pai e Filho. Eu oro, eu invoco, eu faço minhas orações, mas nas minhas orações não tem esse negócio, não. Ó, Abba, Pai, aparece para mim, porque eu prego tua palavra, confirma, vindica eu, ó bem, Filho, e eu chamo a tia, aparece para mim. Eu não penso isso, não, gente. Eu não sou idiota, burro, besta, já está escrito na Bíblia os mandamentos. Eu já achei mais de 700 mandamentos nas 14 cartas de Paulo. Eu estou procurando obedecer a palavra. Não estou pedindo presença de malá, mensageiro, de anjo, não. Ver coisas sobrenaturais. Eu já sei que se eu morrer fisicamente, minha alma desprender desse corpo, eu sei que existem outras dimensões. Eu sei que existem outras dimensões. Eu sei que existe paraíso. Eu tenho certeza que existe paraíso se minha alma sair do corpo. Eu tenho certeza que haverá anjos quando eu morrer do meu lado, se eu morrer, né? Que o arrebatamento está perto, próximo, breve, né? Brevemente. Mas se eu morrer, eu tenho certeza que vai ter anjos, ou no hebraico, malá, mensageiro, para me levar para o paraíso. E para quem que eu vou orar? Para ver um pé do anjo, uma asa do anjo, a pena da asa do anjo? Por acaso eu não sei que esses seres são seres sobrenaturais, celestiais, que eles não são humanos, pode tomar forma humana, mas são espíritos, como Paulo fala em Hebreus, não são humanos. E eu não sei disso. E eu não estou estudando a Bíblia desde dos meus 15 anos de idade, desde outubro de 1988. Não vou fazer esse tipo de oração, não. Eu vou orar.
Eu vou orar como Arão, pai de Moshe, Moisés, Arão, a mãe de Moisés, Joquebede, lá no Egito, 430 anos os hebreus foram escravos, mas orava toda noite, parecia que estava falando com o invisível, não? Mas o Criador existe. Jeová é real, seu filho também é real, não? Que foi crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitou. Você me entende? Entende o que eu estou a pregar? Se vocês destruírem o templo de Deus, que é o vosso corpo, veja, deixou de ser Beit Tamigdash, o templo lá de Salomão, o templo de Herodes, haverá um terceiro templo. Vimos aí nessa guerra Israel, Estados Unidos contra o Irã, os Houthis, o Iêmen entrou hoje na guerra, agora já é 2 contra 2, né? Estou ouvindo dizer, não sei se é verdade, que o Uganda quer entrar. O negócio a chapa está esquentando. Haverá um terceiro templo, um Beit Tamigdash, vai haver, mas quem vai sentar nele é a besta. Agora, na Nova Aliança, no Novo Testamento, o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. E mesmo o tabernáculo de Salomão, lá, aquilo não dá para Deus habitar ali dentro, embora a glória do Shekinah, invisível do Criador, esteve ali, né? Mas ali, segundo a Bíblia, era o lugar onde ele fez habitar seu nome, né? O mais importante ali do templo de Salomão era o nome, né? Yod-He, Vav-He, Yehová, né? E esse nome agora está no templo, que é seu filho, Yehoshua. Por isso que ele dizia, derrubar esse templo, o templo era ele. Aí Paulo vem e diz, agora o templo é você, homem e mulher. Se você destruir o templo de Deus com pecado, o Deus, o Criador, vai te destruir. 1 Coríntios 3,17. Ou 2 Coríntios 6,9, vocês não sabem que sois templo de Deus? Não pode misturar o templo de Deus com os ídolos. Vamos ser mais direto. Hoje você é o templo, mas quem mora em você pode ser Deus, se é que Ruach HaKodesh, o latim fala espírito, o grego fala pneuma, mas o sopro, o movimento, se fala espírito, é Ruach HaKodesh. Se ele habita em você, então você é um templo de Deus, senão é o diabo que habita em você. Você não está vazio. Mesmo quando um demônio é expulso de um homem e uma mulher, Mashiach diz, ele vai a lugares secos e áridos e depois ele procura retornar para a casa antiga que morava, que é seu corpo. Mas agora ele leva 7 demônios. Né? O último estado do homem e da mulher é pior do que o primeiro. Né? Você achar a casa varrida, limpa, mas sem o verdadeiro habitante, porque o coração humano, a alma, é o lugar da habitação do Criador, filho meu. E Jeová, Abba, Pai, dizendo, dai-me o teu coração. Você vê, ele não invade. Satanás é que vem com um pé de cabra, né? Invadindo, arrebenta a porta, entra, toma conta de sua vida, lhe põe uma lata de cerveja, mulher, homem, numa mão, um cigarro, uma maconha, uma cocaína para você cheirar no nariz, para você virar adúltero, de balada em balada, de boteco em boteco, de motel em motel, de festa mundana, É o diabo que invade com um pé de cabra, arromba a porta, mas o Criador não. Ele diz, filho, meu filho, minha filha, me dá o teu coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, porque Deus não usa Jeová, o Pai e o Filho, e Yehoshua Mashiach não usa pé de cabra, né? Ele não arromba. Se você não abrir, ele não entra. E você tem que abrir para ele entrar, e para ele entrar vai fazer uma mudança, né? Vai habitar no corpo, na alma, no espírito, na alma, no corpo. Né? Vai santificar essas 3 coisas. Você está entendendo? Não procure Deus em um monte, uma montanha. Não precisamos subir monte. Mashiach disse para a mulher samaritana em Ruanã, capítulo 4,
Você fala o quarto evangelho, evangelho de João, mas aí é Joanã. Chegou a hora e a hora é essa em que não adorarás mais o Pai, nem aqui nas montanhas de Samaria e nem na cidade de Jerusalém, Jerusalém. O Pai agora está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás, esses adoradores que o Pai está buscando em espírito e em verdade, abre isso aí para mim, pregador. Eu abro. Explica para mim o que é isso. É isso aqui que eu estou lendo. Espírito em verdade. Esse aqui, ó. Jeremias 7,5. Mude de vida. E pare de fazer o que estão fazendo. Seja honesto uns com os outros. Não confie em quatro paredes, nave, templo, igreja. Faz isso aqui que o profeta Jeremias, na sua linguagem católica romana, do latim, mas em hebraico é Jeremias. Parem de explorar os estrangeiros. Aí os angolanos, haitianos vêm para o Brasil, né? Já tem o problema da cor da pele, que são negros, né? Pare de explorar os órfãos. Pare de explorar as viúvas. Porque o Deus da Bíblia é Deus dos estrangeiros, dos órfãos e viúvas. Você não lê na carta de Jacó, Tiago? A religião verdadeira é se guardar da mancha do mundo, da corrupção do pecado e cuidar das viúvas e dos órfãos. Aqui fala dos estrangeiros, mas os estrangeiros no país protestante, onde os puritanos veio da Inglaterra, a Grã-Bretanha, buscar a liberdade, o novo mundo dos Estados Unidos, hoje expulsa estrangeiro, imigrante, xenofobia, é xenofóbio. Pare de explorar os estrangeiros. Os Estados Unidos, um país da Bíblia protestante, tem 360 mil igrejas. O Brasil tem 100 mil igrejas. A Itália tem 60 mil igrejas. O Irã não tem nenhuma. A Somália, o Sudão não tem nenhuma. O Egito não tem nenhuma. E se tentar abrir na Arábia Saudita, do príncipe Mohammed bin Salman, também não tem nenhuma, não. E lá tem pena de morte decapitado, né? Com espada, aquela espada torta do Islã. Sabe que a espada dos cruzados, templários, dos católicos é reta, né? Eu falei que eu tive um sonho, eu entendi que eu tenho que pregar contra os erros do Islã e contra os erros dos católicos, dos cristãos, do cristianismo protestante, evangélico, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal. Isso aí não é a espada do Ruashi. Você fala sopro, né? E Ruashi, Urashi, lá em Bereshit, Gênesis, se movia sobre a face das águas, sobre o abismo. Essa espada, dogma, credo, tradição, RI, regulamento interno, estatutos de igreja. Isso aí não é a palavra de Deus, não. Os templários cruzados cristãos hoje usam, né? Que cada igreja tem um manual, um estatuto. Ainda eu tenho que pregar contra a espada torta do Islã, do Corão, Sunna, Suratas, Haitites, explicar o que é o Islã, o cavalo verdoso, esverdeado do Apocalipse 6, que está chegando, o cavaleiro, o montador chama-se Morte. Leia na Bíblia Apocalipse 17, ele vai vir com 10 reis, que darão poder a essa besta. Em uma hora ele vai queimar com fogo a grande prostituta, o Vaticano, a cidade das 7 montanhas, né? Paladino. Tá lá o nome das 7 montanhas, Virminal. As 7 montanhas, né? A grande prostituta. Ali a besta não é um papa. Como que vai ser um papa? Se a Bíblia diz que a besta vem com 10 reis queimar com fogo a grande prostituta que matou 68 milhões nas cruzadas de Santa Inquisição da Igreja Católica Romana. Você vai comer a carne, lá o Banco do Vaticano, tomar o ouro, as terras, né?
Se vai tornar ela nua, desolada, vai queimá-la com fogo. A besta vem de fora, gente. A besta é esse quarto cavalo do Apocalipse 6, versículo 8. Só falta ele cavalgar. Os outros três, branco, vermelho e preto, é passado, é história. O irmão Branham já cavalgou. William Marion Branham, profeta dos Estados Unidos, que morreu 60 anos atrás, revelou... Você diz, ele revelou os 7 selos. Não. O quarto selo, o irmão Branham disse que estava fechado ao público, né? O 7º selo fechado. O quarto selo e o 7º selo é aberto agora com essa pregação que eu estou a pregar. Pela graça e misericórdia de Yehoshua Mashiach. O Filho, bem, e o Pai, Abba e Jeová. 2 selos que o irmão Branham não pôde abrir, o quarto. E o 7º selo, a hora dele é agora, gente. Você acha que eu não leio? Não conheço? Eu preguei a mensagem irmão Branham há 17 anos. Eu sei muito bem que o quarto selo e o 7º selo estava fechado. O irmão Branham diz, no quarto selo não é para minha época, minha geração. É para outra geração. Agora, hoje faz 60 anos que o irmão Branham morreu. Dá uma geração e meia, porque uma geração é 40 anos. Ora, não está na hora de abrir o quarto selo e o 7º selo? A preparação final, a fé não, é monar, não? Fé é latim, é monar, confiar e ser fiel ao Criador, Jeová. Não está na hora da emonar verdadeira reaparecer? Você fala fé de rapto, a emonar. Até isso tem que mudar, não? A emonar de arrebatamento, não é fé, é emonar, não? Você entende o que eu estou a pregar? Há 3 anos, mais de 3 anos e meio, indo para 4 anos. Quer dizer, minha vela já queimou, né? O ministério de um homem dura 3 anos e meio, queimou a vela. Não é na montanha de Samaria, pare de subir montes, pare de querer ir a Jerusalém, nem em Jerusalém, que o Pai vai buscar adorador. Jerusalém é uma cidade de lesbianismo, sodomismo e prostituição. Ou você não ama Jerusalém, você não gosta de Jerusalém, a celestial, nossa mãe, como Paulo fala em Gálatas, a cidade de cima, né? Que não tem templo. Leia Apocalipse capítulo 21, o versículo 22, diz que a cidade, 21:3, Apocalipse 21:3 diz que a cidade celestial, nossa mãe, a minha mãe não é a Maria dos católicos, a mariolatria. Eu também não creio em Jesus, a Jesusolatria, mas eu acredito, como Paulo escreveu aos Gálatas, que nossa mãe é a cidade de cima, a Jerusalém, Jerusalém celestial, e é dito lá que ela não tem templo. Não há templo no céu, 4 paredes, nave, catedral. Apocalipse 21:22. Não tem templo, porque Apocalipse 21, versículo 3 diz que vai baixar. A cidade vai baixar aqui na terra. Eu já expliquei isso. Ela tem mais ou menos 2.400 quilômetros de altura, de largura e de comprimento. O mar, depois do milênio, os oceanos, os mares vai ter que deixar de existir para a cidade vir, porque ela é grande demais da conta, gente. Hoje seria de Israel ao Iêmen, 2.000 quilômetros. Ou de Israel à Finlândia, lá perto da Rússia. Eu ainda teria que cruzar todo o mar Mediterrâneo. Mas depois do milênio, o mar não existe mais na eternidade, né? No milênio ainda tem o mar. Depois do trono branco, o mar, viu o novo céu, a nova terra, e o mar não existe mais, os mares, oceano, porque é o lugar onde a cidade vai encaixar, né? E o Monte Sião e o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Isaías, Zacarias 12:13, quando Jeová, é claro, na pessoa do seu filho, eu e o Pai somos um, somos é plural. Jehoanã 10:30. Ou Apocalipse 3:21. Eu venci e me sentei com o meu Pai no trono do Pai. O trono é uma cadeira? Uma poltrona, uma cadeira? Quantos estão sentados no trono? Um único Deus. E quem é Ele? Quem é Ele? Ele, ao mesmo tempo, é Pai e Filho. É plural, somos, é plural.
Existe o pai, existe o filho, mas você não pode separá-los. A única maneira que separou o pai do filho foi na cruz, onde os pecados do mundo todo caiu sobre o filho. Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se o pai não sai dele, ele estava pendurado na cruz até hoje, que ninguém podia matá-lo, por causa da imortalidade. Mas ele se tornou mortal. Ele tomou nossas doenças, enfermidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Isaías 53, ele, esse homem de dores. E os rabinos estão dizendo que esse homem aí de dores, experimentado nos trabalhos, esse homem sem formosura, esse homem com a aparência da raiz de uma terra seca, está dizendo que é o povo de Israel, a nação de Israel. Nada a ver, gente. Isso é Mashiach. Até hoje os judeus, arquenazistas, sefardistas, Mizraim, caraitas, coxim, da Índia, tem judeu até chinês, falacha, filhos da rainha de Sabá com Salomão, do Iêmen, né? Iemita, judeus da Crimeia, lá em Israel, eles vivem em Israel. Eles até hoje não reconhecem Mashiach. E você achando que eles vão reconhecer Jesus, o porco. Jesus no latim é porco, Jesus no hebraico é cavalo. Nunca vai reconhecer os judeus, os hebreus, os israelenses, os iudim. Eles vão reconhecer Mashiach, mas os 144 mil. Que feridas são estas no teu peito, nas tuas mãos, nos teus pés? Foram as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos 2000 anos atrás. Eles vão reconhecer. E Yehoshua, não Jesus. É igual o Issa Salam. Issa, do Alcorão, aparece 65 vezes, É o Jesus dos cristãos para o Islã. Diz que ele vai descer na mesquita de Damasco, e vai vir derrotar o Dajjal, o anticristo muçulmano. Vai ajudar o Mahdi a derrotar o anticristo do Islã, porque tem na Bíblia aqui tem a primeira besta. Os cristãos também, a maioria crê que o anticristo é o Papa, né? E a primeira besta, a segunda besta, até o William Branham pregou, que Godoard pregou, os Estados Unidos, mas eu acredito aqui na Bíblia. A primeira besta tem boca e mandíbula de leão. Leão é o Iraque, é a Babilônia. Saiu de Ninive, né, na 1:11, 1:14, 1:15, 3:19. Mandíbula e boca de leão, saiu de Ninive, Iraque, Babilônia. O leão é a Babilônia. Pés de urso é o Irã, a Pérsia. O leão, Babilônia, com asas de águia. O urso com 3 costelas na boca, comendo, né? Parecia uma pantera, um leopardo, a Grécia. O dragão lhe deu o seu trono, Apocalipse 13, a partir do versículo 2. O trono do dragão é Pérgamo, Turquia. Hoje é a cidade de Bergama. Isso aqui eu creio. Uma besta muçulmana, iraquiana, Babilônia. Um leão com asas de águia. As asas de águia foi cortada. Um urso, o Irã, a Pérsia, não é a Rússia não. O urso aí em Daniel 7 é o Irã, a Pérsia. Isso aí eu creio. Uma pantera, uma besta tipo pantera, leopardo, Daniel 7. 4 cabeças, 4 asas. Cassandro, Lisamíaco, Seleuque e Ptolomeu. Mas fala aqui do norte, lá os Seleutas, né? De onde vem Antíoco Epifânio. Só que Antíoco Epifânio era grego, de Antioquia. Levantou a estátua de Zeus no tempo dos Macabeus. Está aqui nessa Bíblia de Jerusalém. E mandou sacrificar porcos no Beit Tamigdash lá, no tempo da família Macabeus. Só que o Antíoco Epifânio não é o anti-Mashiach, o anticristo, a besta. Ele é uma figura, ele era grego. E Daniel 7, o Malá, o mensageiro, diz: de uma das 4 cabeças virá o pequeno chifre. Mas ele vem do sul, aliás, ele vem do norte crescendo para o sul, para o oriente, o leste, que é o Irã, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Bahrein. Ele tomará o Egito, que era o rei do sul no Antigo Testamento, e tomará o país formoso, até a gloriosa Israel. E vai tomar também, o Egito é a África do Norte.
a Líbia, África do Norte, Cuxi, Etiópia, Eritreia, Sudão, Somália, África do Norte. Ele vai tomar a região todinha. Você pensa que não vai haver guerra, não? A Bíblia está dizendo em Daniel 11 aí, ele vai tomar aquelas terras todinha. Parece que o Trump quer ser ele, porque quer tomar o Irã, pensa. Mas o Irã não será destruído. O Irã é os pés da besta muçulmana, besta islâmica. O Mohammed colocou lá Isa, Jesus em Damasco, o Mahdi, o Salvador, o Mashiach do Islã, vindo no Khorasan, quando exércitos de bandeira pretas vierem do Afeganistão, Paquistão, Irã, Iraque, Síria, Turquia, o mundo árabe, para juntar. O Mohammed diz assim: ainda que você tenha que esfregar a cara no gelo, se junte a esse exército de bandeiras pretas, porque o Mahdi vai estar no meio. Que Mahdi, gente? Isso aí é uma figura mitológica, folclórica que Mohammed criou, lendo a Bíblia. Esse tal de Mahdi não é outra coisa a não ser a besta islâmica que vai vir com a espada torta. A espada do Corão de Mohammed. A morte vai vir matando, decapitando. Oi, o Dajjal. Isso aí é o paranormal do Apocalipse 13, uma besta da terra que vai fazer milagre. Mohammed só pegou a Bíblia, as narrações da Bíblia, e fez uma narrativa para o Alcorão. O Alcorão não é inspirado por Deus. A palavra Deus no árabe é Allah. Se algum árabe for salvo por Allah, vai ser Allah Yehová. Allah Yehová. Não Allah Akbar. Não Allah, o misericordioso, gosta de cortar a cabeça. Não é esse Allah. Ou você acredita que Yehová, o Deus de Israel, eu estou pregando desde o Brasil, Yehová salva no Brasil, através do seu filho Yehoshua, e Yehová se salvar algum árabe, algum xiita, algum alauíta, algum salafita, algum turco, o Allah que vai salvar, porque a palavra Deus no árabe é Allah, vai ter que ser Allah Yehová, não Allah Akbar. Vai ter que ser o Allah Yehová da Bíblia, porque a palavra Deus no árabe é Allah, gente. Só que eles têm o Deus deles lá. Tem nada a ver com a Brit Hadashah. Então a coisa vai entrelaçar, gente, entre cristianismo, islamismo, judaísmo. Não tem os acordos de Abraão nos Emirados Árabes lá? Uma sinagoga, uma igreja, uma mesquita. Uma hora dessa vai surgir essa coisa aí, a besta. Para mim a besta é muçulmana. Boca e mandíbula de leão, Babilônia, Iraque. Saiu da Síria. Nimrod criou a cidade de Ninive, né? Saiu de Ninive. A capital de Ninive era a Síria, né? Criou a Torre de Babel. Ele vem com os pés de urso. O urso é a Pérsia, o Irã hoje, né? Não será destruído. Ele vai ter que ajudar o Gog na guerra de Ezequiel 38 e 39. Ele vai se aliar aos russos, né? A Rússia tem uma aliança militar com o Irã. Mas o Trump está destruindo tudo com Israel. Mas não vai destruir. Você vai ver no final, o Irã não será destruído. Ele está na guerra de Ezequiel 38 e 39 do Gog, no leste do Mar Morto. Ele vai ajudar o Gog, né? Vai ser enterrado lá no Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto. O Irã, a Rússia, os países que virão com a Rússia. Isso não é nem a guerra do Armagedon, porque Armagedon é a besta muçulmana, com boca e mandíbula de leão, Iraque, Babilônia, pés de urso, Irã. O Irã também está com a besta no Armagedon. Ao norte de Israel, próximo à cidade de Nazaré, parece um leopardo, uma pantera. Aí é a Grécia, tem o trono, o dragão vai lhe dar seu trono. A Turquia, do Recep Tayyip Erdogan. Essa é a besta do mar, uma besta muçulmana. Tem como eu pregar uma besta do Vaticano? Não vem da Europa, vem do Oriente Médio essa coisa, gente. Vem da maior religião do mundo, o Corão, o Alcorão.
E aí vemos hoje, Machia diz, estava lendo, para agora, a hora é agora em que o Pai busca adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é para adorar mais, buscar adorar em monte aqui em Samaria e nem na cidade de Jerusalém. Porque Jerusalém hoje, Theodor Herzl, em 1897, criou o sionismo, para os judeus voltar para a Palestina, para a Judéia. Voltou em 48, e aí depois os cristãos, o cristianismo, as igrejas, criou o cristianismo, o sionismo cristão, que não importa se Israel e Estados Unidos juntos, mate crianças, velhos, na Palestina, no Líbano, na Síria, no Iraque, no Irã, no Catar, os cristãos apoiam a morte. O primeiro-ministro de Israel matar um genocida condenado pelo Tribunal Internacional de Haia, Benjamin Netanyahu, como criminoso de guerra, junto com Vladimir Putin também, que é um criminoso de guerra. Eu não posso apoiar isso, gente. Eu acredito que Deus vai salvar o remanescente de Israel, 144 mil, mas não vou cometer essa loucura de orar, bater palma para Israel matar crianças, não. Não vou fazer isso, não. Nem crianças persas, nem crianças árabes, nem crianças do Líbano, eu sou contra. Não vou fazer isso, não. Isso aí é colonização, genocídio, holocausto. Não vou, não, porque Machia diz, o Pai agora busca adoradores, e não é nem nas montanhas de Samaria, onde Jacob andou, e nem na cidade de Jerusalém, onde começou com os 12 apóstolos do Novo Testamento. Não é nem lá mais. Agora, em qualquer lugar você encontra Deus, menos em igreja. Em estatuto, dogma, tradição, regulamento interno. Saia das igrejas, você não vai encontrar ele aí, não. Como é que você encontra Deus? É no mato? Pode ser. É na floresta? Pode ser. É na beira do rio? Pode ser, desde que você, presta atenção aqui, desde que você mude de vida. Pode ser no mato, na beira de um rio, na beira de uma praia, numa floresta. Mas tem que ter esses ingredientes aqui, esses elementos. Mude de vida, pare de fazer o que está fazendo, porque quem está no Mashiach vai ser uma nova criatura. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se fumava, não fuma mais. Se usava droga, não usa mais. Se prostituía, adulterava, não prostitui, não adultera mais. Se era beberrão, já não é mais um beberrão. Tem que abandonar o pecado. Menos em 4 paredes. Você não encontra o Criador em igreja. Isso aí é aquário, é presídio, é cela de prisão, para te fazer virar um pagador de dízimo, um contribuinte financeiro, um ofertante de dinheiro, um pagador de taxa, que a igreja cria as taxas dela. Você encontra o Criador, o Abba, Pai, Bem, Filho, e Jeová, o Pai, e Yehoshua, o Filho, fora das igrejas. Mas tem que ter isso aqui, ó. Mudem de vida, pare de fazer o que estavam fazendo, porque quem está no Mashiach é uma nova criatura, as coisas velhas morreram. Sejam honestos uns com os outros, terceira coisa. Quarta coisa, pare de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Aí já deu 6 coisas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E Irmial estava pregando para israelenses. E eu estou pregando para o povo do século XXI. E a palavra de Deus serve para hoje. E pare de adorar outros deuses. Neymar é um deus. Cristiano Ronaldo é um deus. Leonel Messi da Argentina, jogadores, é um deus. Tem os deuses da Fórmula 1, deus da música. Lady Gaga, Madonna, deusas. Deuses da política, deuses de igreja. Júnior Trovão, Eliseu Rodrigues, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Paulo Júnior, deuses de igrejas, ídolos. Pare de adorar ídolos. Da música, da igreja, da política, do futebol. Porque você pensa que ídolo é só uma estátua? Também. Mas tem esses ídolos hoje. Não tem os programas de televisão? Ídolo, concorrente lá, quem é o melhor cantor? Ídolo. É verdade, são ídolos. São os deuses de carne e sangue que morrem, desce ao pó. Vocês os idolatra, pagam ingresso caríssimo. Tem gente que morre. Aqui essa
Taylor Swift dos Estados Unidos. Morreu gente aí no Maracanã, idólatras dessa cantora. A mesma coisa era Elvis Presley da Assembleia de Deus. Ele descia do palco, saía beijando a boca de mulher, uma e outra assim, ó, ídolos. E elas deixavam, ídolos. Romário é um ídolo até hoje. É senador, ganhou a Copa do Mundo, é um ídolo para muitos. O Pelé morreu, tem ídolos que já morreu. Mesmo assim tem fotografia, estátua do Pelé, do Bruce Lee, lutador de karatê, ídolos, é tanto ídolo. São bilhões de ídolos na Terra, vivos e mortos. Michael Jackson era um deus. Eu estou dizendo com um D minúsculo. Ídolo, ele hoje ainda vende mesmo morto. Morreu com 50 anos, Michael Jackson. Ele vende mais disco hoje do que os cantores vivos. Póstumo, né? Já morreu, mas é o maior vendedor de discos, nem os cantores vivos. É a cantora aqui de Goiânia, aqui, como é que era o nome dela? Me vem na mente aqui, uma cantora dessas músicas narquientas aí, que fala de adultério. Esqueço lá, Marília Mendonça, né? Ídolo também. As músicas dela, mesmo morta, as que mais tocam nas rádios ainda hoje. E o profeta Irmial está dizendo, a sétima coisa, né? Oitava coisa, pare de adorar outros deuses. Mas lá em Israel estava adorando Baal, Dagon, com cara de peixe. Tantos deuses lá, eles estavam adorando lá. Em vez de adorar Jeová, eles adoravam ídolos. Aqui agora é carne e sangue. Os deuses com D minúsculo. Pare de adorar outros deuses. Até as igrejas são deuses, altares. Onde você leva dinheiro. Não leva dinheiro não para as igrejas, para você ver se você não perde a consideração. Falha no dízimo. Você paga dízimo de 10 mil reais, falha para você ver. Tem pastor que já conta com o seu dízimo para pagar a parcela da fazenda, da chácara, do arranha-céu, do apartamento, da Toyota, da Ferrari, do programa de televisão, altares dos deuses. Eu preguei isso aqui, os altares pagãos. Parem de adorar a Deus. Aqui acho que já dá a oitava coisa, né? Pois isso vai acabar com vocês. O profeta Irmial dizendo, estou lendo Irmial, ou Jeremias, como você chama Jeremias, mas eu falo Irmial, capítulo 7, versículo 7. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui, em Canaã, na terra prometida. Mas não mudou. O Nabucodonosor veio e levou para 70 anos, de acordo com a palavra do profeta Irmial. Você fala Jeremias, Irmial diz, assim diz Adonai. Vocês vão ficar 70 anos em cativeiro. Vocês vão ser acorrentados. Vão virar escravos na Babilônia. Mas antes de ir, veio o aviso. Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que continuem morando aqui. Deus deu o aviso através do navio, do profeta, mas o povo não ouviu. Quiseram foi matar o profeta Irmial, que você chama de Jeremias. Se vocês mudarem de vida e eu deixarei que vocês continuem morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus antepassados. Agora o Benjamin Netanyahu quer criar o grande Israel, bombardeando o Líbano, a Síria, o Iraque, o Irã, Gaza. Daqui a pouco é o Egito. Ele quer criar o grande Israel do rio Nilo ao rio Eufrates, ou do mar Mediterrâneo ao rio Eufrates, lá na Síria, lá no Iraque. Ou seja, e tem promessa de Jeová para ele fazer isso hoje? Tem não. Não tem. Essa semana teve um presságio em Israel, não? Eu fiquei só observando, eu nem ia falar dessa multidão de pássaros, corvos, né? Em Tel Aviv, lá numa torre. Tel Aviv é a capital de Israel, não é Jerusalém. Essa embaixada com Donald Trump está começando a ir para Jerusalém, mas a Tel Aviv é a capital. Aí houve esse enxame de pássaros. Enxame é abelha, né? Eu não sei falar matilha, cães, né? Alcateia, lobo. Agora me esqueci como que fala essa multidão de pássaros. E eram corvos. Eu fiquei só olhando. É um sinal? Pode ser um sinal. Muitos já disseram, esses corvos em Tel Aviv, na capital de Israel, é um presságio da desgraça que vai vir para Israel. É um presságio do mal, da desgraça.
Será que é um presságio do mal, os corvos? Tem que olhar na Bíblia. Eu gostei e li mídias de jornais, notei que todo mundo está com atenção, com os olhos em Israel. Isso é bom. Mas será que os corvos lá em Tel Aviv essa semana era mesmo um presságio de desgraça para Israel? Um presságio do mal para Israel? Uma coisa ruim vai acontecer em Israel? Já está acontecendo, não? Os mísseis caindo do Irã, agora do Iêmen, né, do Hezbollah, no Líbano. 3 países atacando Israel, embora o Líbano não apoie o Hezbollah, né, mas vem do Líbano os mísseis, as bombas. Aí eu gostei, porque as pessoas estão de olho em Israel. Qualquer coisa que acontecer em Israel não vai passar em branco, né? Mas o que eram esses corvos, na sua opinião? Pregador André Luiz Nunes de Goiânia, Goiás. Foi um aviso? Foi um presságio? Você sabe que Alexandre Magno Grande, quando estava na Pérsia, o exército pequeno, e o exército persa numeroso, assim, gigantesco, por proporção, Alexandre o Grande ia perder. Mas ele era um general. E quando eles estavam na Pérsia, houve um eclipse na lua, né? Aí os soldados, os generais de Alexandre, tiveram medo. Vamos embora, Alexandre! Vamos morrer! Fora da Grécia, da Europa! Os persas são maiores, vai nos destruir! Alexandre, muito inteligente, disse: gente, esse presságio não é para os gregos, para a Grécia, não. Em primeiro lugar, o presságio aconteceu aqui na Pérsia, então é para os persas. O presságio está dizendo que o rei Dario, o rei persa, é ele que vai ser destruído, morrer, não eu, não. O presságio aí não é um agouro de derrota para mim, mas é um aviso para a Pérsia. Nós aqui, em pequeno número, vamos derrotar a Pérsia, e não é que os capitães, generais de Alexandre, o exército, criou coragem e foi, mesmo em menor número, e derrotou a Pérsia, do rei Dario. Você vê? Ele tinha entendimento. Veja só, esses pássaros em Tel Aviv, foi muitos corvos, já teve isso nos Estados Unidos, outros países. Mas o corvo, ele é um animal típico lá de Israel mesmo. A ciência logo explicou, não é nada espiritual. É apenas a imigração das aves. Pode ser, não? Pode ser, porque tem muitos corvos em Israel. Além do mais, o corvo está na Bíblia, né? Ele está em Levítico, acho que é 11, versículo 6. É isso mesmo? O corvo está aí na Bíblia, é uma ave impura, né? Ele estava na 11:15, Levítico 11:15, ave impura. Ele estava na arca de Noé, Gênesis 8, versículo 7. Noé soltou a pomba, soltou o corvo. A pomba voltou porque não tinha comida para ela fora da arca. O corvo não volta porque era muita carniça, corpos podres que morreram afogados no dilúvio. Então o corvo tinha muito alimento, ele não volta. A pombinha volta depois ainda com a rama de oliveira. Você vai vendo o que representa o corvo. E é uma ave inteligente, né? Porque foi essa ave que Deus usou para trazer pão e carne para o profeta Elias, e água para ele beber lá no ribeiro de Querite, quando houve aquela seca. Segundo a palavra do profeta Elias, não vai haver orvalho nem chuva até que eu traga. Isso durou 3 anos e meio, e eram os corvos. Então o corvo, de um lado, ele é uma ave impura, um carnicento, mas do outro lado ele é uma boa ave, né? Uma ave inteligente que Deus usou para alimentar o profeta Elial. Mas aí, eles apareceram em Israel, eu não sei o que é. Seria de que o grande Elial de Malaquias, está chegando? Porque eu preguei que esse Elias, que vai pregar para os filhos, os 144 mil, de volta aos pais, os 12 apóstolos, não é o William Branham nem eu. Embora eu mostre os erros do judaísmo, eu não sou profeta de Israel para israelita. Eu sou do Brasil, eu prego para os gentios, embora os gentios não estão me ouvindo. Mas eu acredito que um grande profeta, eu até sonhei com ele,
mais ou menos quase 2 anos, né? Um homem de cabelo branco, barba branca, e carregava a Arca da Aliança, aquela arca do tabernáculo, grande. Eu fiquei olhando, como que um homem velho, porque a Arca da Aliança é vários homens levitas, sacerdotes, para carregar no ombro, mas esse homem velho, barba branca, cabelo branco, carrega a arca sozinho. Como é que ele consegue? Eu fiquei admirado. E de repente o celular, olha, esse homem, que para mim é o profeta Elias, né, Elial, o celular dele apareceu na minha mão, tocou, eu atendi, uma mulher estava do outro lado falando inglês, eu não entendi nada, eu não sei falar inglês. Aí alguém falou em espanhol e eu respondi: eu não conosco. Espanhol eu sei falar um pouquinho, né? Eu não conosco. Aí um homem começou a falar comigo em espanhol, mas o celular desse profeta que vai vir apareceu na minha mão, né? O que isso significa? Foi um sonho ou uma visão noturna, e eu acredito de todo o meu coração que nem William Branham nem eu somos Elias, e que Elias vai vir. E quando ele vier, não vai chover, né, diz a Bíblia. Tem poder para fechar os céus para que não chova 42, não venha chover 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio, no período da profecia que eles vão, Moisés e Elias vai profetizar. Eu vi esse homem um sonho. O celular dele estava na minha mão. Ele tinha cabelo branco e barba branca. E a Arca da Aliança dos levitas lá de Israel, que os levitas carregavam no ombro. Quando ele andava, a arca andava em cima da cabeça dele. Como a Bíblia diz que a Arca da Aliança está na glória, está no céu. Talvez é um presságio. Não ruim, né? Porque a presença deles em Israel, do grande profeta Elial, não vai ser tão ruim, não. Ele vai salvar a mensagem, a pregação, a profecia dele vai salvar 144 mil israelitas, o remanescente, né? Vai castigar o mundo, a grande tribulação, o 6º selo, o Yom Teruah, a festa das trombetas. Isso está chegando para Israel, quem sabe? Eu acredito que nada acontece na natureza sem ser um aviso. Foi um aviso, né? Você entendeu? Sobre o templo, né? O templo, quando Israel construiu o 3º templo, é para besta. Você fala anticristo, mas é antimachia, o homem do pecado, o filho da perdição. Deus não habita mais em templos feitos, ele nem habita em templo feito por mão de homem. O templo é você, né? Israel quer conquistar pedaço da Líbia, tomar pedaço, já tomou as colinas de Golã da Síria, quer tomar agora não sei quantos quilômetros do Líbano, né? Quer tomar parte do Egito, do Iraque, mas esse Israel aí não está com o Criador, não. Deus não está com Israel, não. Matando crianças. Nós estamos no período da graça, gente. No Novo Testamento é proibido matar. E aqui Irmial diz: vocês vão ficar na terra se vocês mudarem de vida. Israel não mudou. Esse Israel aqui não pensa nem em arrependimento. O Israel lá de Tel Aviv, que tem o dia do orgulho gay. Israel não vai cancelar o dia do orgulho gay em junho, em Tel Aviv e Jerusalém moderna. Não vai não, gente. O Israel de hoje não vai mudar, não. Nem as igrejas vão mudar. Laodiceia, as igrejas, os religiosos, nada mais vai mudar, gente. Presta atenção no que eu estou a pregar nesta hora. Grupos não vão mudar. Quem pode mudar é o Criador, Deus, e vai mudar homens individualmente e mulheres. E se mudar é pouquíssimos, né? Deixa eu ver se eu terminei a leitura de Irmial, capítulo 7, né? Você lê em casa, né? Se vocês mudarem de vida, eu deixarei que vocês continuem morando aqui. Igreja estraga a vida dos outros.
Eu já fui auxiliar na Assembleia de Deus, pastor no Tabernáculo, quase 14 anos, apóstolo na igreja do Cacu Felipe. Esses cargos aí que eles dão, te consagra, faz você virar escravo de estatuto, de dogma, de igreja. Faz você cumprir os requisitos de igreja, você estraga a sua vida. Não presta. Não presta ser apóstolo, não presta ser pastor, não presta ser nada. Correto é sai fora do sistema, sai das igrejas, sai dela, povo meu. Se vocês mudarem de vida, e Ermial dizendo, eu deixarei que continue morando aqui, na terra que dei para sempre aos seus pais, os antepassados. Veja, vocês estão confiando em palavras mentirosas sem valor. Porque tinha um sacerdote lá, os grandes pregadores. O Ananias mesmo era um que veio tentando desfazer de Ermial. Você fala Jeremias falou 70 anos, acho que ele falou 3 anos, 5 anos só de cativeiro. E Ermial disse, você vai morrer, você está pregando mentira, você vai morrer. E morreu. Aí o Ermial diz aqui, olha o que o povo de Israel estava fazendo. Vocês roubam, matam, cometem adultério, é tudo que as igrejas, tudo isso está dentro das igrejas hoje. Juram para encobrir mentiras, oferecem sacrifício a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Você sabe que se no dia que tiver um culto na igreja, o Flamengo, o Botafogo, o São Paulo jogar, o crente nem na igreja vai. Ainda vem a Copa do Mundo aí, não a mesmo mundo, nem o que há no mundo. Vocês fazem coisas que eu detesto. Gente, agora vem a lei da misoginia. O Senado brasileiro criou essa lei aí. Agora quem desacatar uma mulher, desrespeitar uma mulher, é crime inafiançável e não será prescrito. Não? Tem crimes que a pessoa comete, com o tempo ele está livre, foi prescrito. Não? Agora criou a lei da misoginia. Não? Ou seja, não vai poder, se você tem uma opinião contra as mulheres, você vai ter que guardar dentro de você. Se você externar, falar, você pode ser preso. Aí eu estava pensando, e o Criador que disse que em Bereshit, Gênesis 3, 15, 16, 17, falou a Rava, a primeira mulher, Eva, o teu marido vai te dominar. Você, mulher, tem que obedecer como Sara obedecia a Abraão. 1 Kefa 3, 1. Paulo disse lá, mas é Deus usando Paulo, a mulher seja sujeita, submissa em tudo ao seu marido. Isso agora vai virar misoginia, gente. Por exemplo, quem pregar isso vai ser preso. Mas eu queria perguntar, e o Criador que criou essas leis? Vocês vão prender Jeová, o Criador dos céus e da terra? Olha a situação que vamos chegar. Não vai poder externar, falar, nem mesmo o que a Bíblia diz. E quem é o homem? Quem é uma senadora? Soraya, né? Do PT, essas senadoras do PT, ou políticos aí de Brasília. Quem são eles, esses senadores? Muitos são evangélicos. Passou por unanimidade a lei da misoginia. Quem são esses homens? Gente, eu não estou falando mal de ninguém, eu sou responsável pelo que eu falo. Se eu tiver que ser preso, eu não posso fazer nada. Mas eu vou defender a palavra do Criador. Vou. E vou dizer, vocês terão que ir lá no terceiro céu, no paraíso, levar algema, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, pedir uma audiência ao Criador que criou as leis. É Ele que criou as leis. É Ele que nos dá o oxigênio, o alimento, o sol e a chuva. Vocês vão ter que prender Ele. Porque foi Ele que disse que o homem vai dominar a mulher tem que ser submissa ao homem. Que a mulher, Paulo escreveu lá em Tito 2,16, a mulher é para ser boa dona de casa. Está na Bíblia. Mas se você pregar isso, você vai ser preso. Eu não posso fazer nada. Eu estou lutando para ir para o céu, mas vamos chegar agora a um ponto em que pregadores serão pamonhas, moles, ou pregadores vão para a cadeia, que é crime inafiançável. Ou seja, um assassino tem mais chance na cadeia, de cadeia do que quem faz o crime de misoginia. Porque eu creio que não é o homem, a mulher,
que deve criar leis. Para mim, a lei, quem deve criar a lei é o Criador. Há um Criador acima de um senador, de uma senadora. Há um Criador acima de um deputado federal da Câmara dos Deputados. Há um Criador acima do STF, do juiz. Mas STF não crê no Criador. Senado, senadoras e senadores não crê no Criador. Deputados e deputadas não crê no Criador. Mas aí vocês querem criar leis para anular a Bíblia, para não pregar a Bíblia, o que a Bíblia diz. Fica complicado. Mas a Bíblia requer de um talmidim, um discípulo, um crente, fidelidade à palavra. O que vamos fazer? Olha a situação que estamos entrando. William Branham já tinha dito que além da mulher jogar tudo a perder no jardim do Éden, Rava, William Branham diz: a mulher vai lançar o mundo a perder no fim. Como foi no paraíso, em Gênesis, antes do pecado, a mulher levou tudo a perder, também será assim no fim do mundo. E as leis estão chegando, gente. Eu não quero ir para a cadeia, mas se tiver que ir para a cadeia por causa da palavra, eu não posso fazer nada, eu vou ser fiel à palavra. Eu procuro pregar corretamente. Eu sou casado, vou fazer 34 anos. A Bíblia diz que minha mulher deve ser submissa a mim e que eu devo amar minha mulher, nunca maltratar ela, fazer o mal. Não. Mas chegar ao ponto de fazer isso que está a fazer agora, isso significa que quem pregar a Bíblia, como a Bíblia diz, vai para a cadeia. Vai cometer crime de misoginia. Já tem a eugenia, crime de eugenia, que é a raça superior eliminar as raças inferiores. O Adolf Hitler criou essa lei lá. Segregação, extermínio, né? Agora tinha eugenia, agora vem misoginia, e vão criando leis e leis e leis, xenofobia contra os estrangeiros, imigrantes. Essa lei está pegando aí nos Estados Unidos, a grande xenofobia, mandando os imigrantes estrangeiros fora, está ferindo a Bíblia, ninguém faz nada. Nem o Papa Leão de Chicago, americano, faz nada. A Suprema Corte não faz nada. Você vê, estão prendendo crianças de 5 anos para servir de isca para prender o pai imigrante, estrangeiro. Ou seja, o mundo está difícil, gente. Mas eu acredito que as leis em que um talmidim, um discípulo, um crente, em Yahushua Mashiach deve obedecer, em primeiro lugar, as leis do Criador, a Bíblia. As leis da palavra de Deus, da palavra do Deus Jeová, que criou homens como suas criaturas, mulheres como suas criaturas, e é um céu, um paraíso, para, em primeiro lugar, vencermos e conquistar, porque só vai entrar dentro do paraíso, dentro do céu, vencedores. Mas as legislações da terra vão tornar as coisas difíceis. Também é o fim. Estamos perto do fim. Que fique difícil as coisas. Que fique terríveis. Horríveis as coisas. Eu não estou vendo ninguém querendo ser salvo. A coisa vai ficar complicada. Mas sempre foi assim, não lembra lá na Babilônia? Quando a trombeta tocar, quem não adorar a estátua de ouro. E era a estátua do Daniel lá. Quem não ajoelhar vai para a fornalha de fogo. A coisa vai ficar feia, eu estou avisando. A coisa vai ficar feia, gente. Mas há um Criador, se Ele permite. O que é que vamos fazer? O que Deus não quer é que sejamos infiéis à sua palavra. Paulo falou em Filipenses, que se você for infiel ao Mashiach, se você negar ele, ele te negará. Se você for infiel, ele permanece fiel, porque Mashiach não pode negar a si mesmo. Mashiach não pode negar a sua palavra. Ele não pode. Passarão os céus e a terra, minhas palavras não passarão, não falharão. Olha que situação estamos entrando. Olha que situação estamos entrando. É o fim chegando, gente. Para quem desejava o fim,
aguardava o fim, né? Está chegando. Será que eu li tudo aqui em Jeremias capítulo 7 para terminar? Você está entendendo o que eu estou pregando, né? Você não vai encontrar o Criador, Deus Jeová, dentro de igreja. Menos igreja. Você pode encontrar no mato, na floresta, na beira de uma praia, a natureza, contemplando o que o Criador fez. Mas você tem que cumprir esses requisitos todinho aqui. Porque eles são a mesma coisa que Paulo pregou. Fazem coisas que eu detesto. Olha aí, vão criar leis que vão contra as escrituras, a palavra do Criador. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: nós estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é um esconderijo de ladrões? Era o que eu estava pensando. Eu tenho visto o que vocês estão fazendo. Sou eu, Adonai, Adon, o Senhor. Quem está falando? Através do profeta Jeremias. Vão a Siló. Vão a Siló, o primeiro lugar que escolhi para nele ser adorado. E veja o que eu fiz ali em Siló. Por causa da maldade de Israel, o meu povo. Vão em Jerusalém. Tem a mesquita de Al-Aqsa, o domo dos espíritos, o domo da rocha. Os judeus não têm templo hoje não. Por causa da maldade que fizeram contra Yahushua Mashiach. Paga, tudo que o homem planta, a mulher planta, paga, vai pagar caro. Vocês têm cometido todos esses pecados de que eu falei. Depois eu vou voltar em outra pregação. O que é que Deus fez lá em Siló? O que é Siló na Bíblia? Fiquei curioso. Depois eu vou voltar em outra pregação. Vocês têm cometido todos esses pecados de que eu falei. Eu os avisei muitas vezes, mas vocês não queriam me ouvir. Ele usando o profeta Jeremias, que você chama de Jeremias. E quando eu chamei, não me responderam. Sou eu, Adonai, Adon, o Senhor, quem está falando? Usando, você fala Jeremias, mas é Jeremias, na porta do templo. Por isso, a mesma coisa que fiz em Siló, e eu vou voltar depois numa pregação, mostrar o que Deus Jeová fez lá em Siló. Por isso que a mesma coisa que eu fiz em Siló, vou fazer com esse templo aqui, ó, de Salomão, Beit Tamigdash, em que vocês confiam. O que fiz em Siló, vou fazer nesse lugar que dei a vocês e aos seus pais antepassados. Vou expulsar vocês da minha presença, como fiz com seus parentes, o povo do reino do norte lá. Eram 10 tribos, não? Acabe em Samaria, o rei do norte com 10 tribos, e Judá, Jerusalém, Josafá, o rei de Judá, não? Rei do sul e rei do norte. Deus disse, Jeová disse, Jeremias, você fala Jeremias, mas Deus chamava ele de Jeremias. Jeremias, não ore por esse povo. Não peça, nem implore em favor deles. Eu também já não oro. O irmão Branham dizia, eu não oro pelos Estados Unidos, eu também não oro pelo Brasil. Eu prego, só isso, só faço pregar. Minha oração eu vou orar por outras coisas. Não peça nem implore em favor deles. Não insista comigo, Jeremias, pois eu não atenderei. Será que você não vê o que eles andam fazendo nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém? As crianças apanham lenha, os homens acendem fogo e as mulheres assam bolos para oferecer a deusa que é chamada a Rainha do Céu. Aqui no Brasil eles falam Nossa Senhora Aparecida, a Virgem Maria. Também derramam bebidas com oferta a outros deuses. Eles fazem isso, Jeremias. Você fala Jeremias, mas é Jeremias. E fazem isso para me irritar. O Jeová, Deus Israel, está dizendo, eu estou irritado, Jeremias. Eles fazem isso para me irritar, para me ferir. Eu estou ferido, eu estou machucado. Ou seja, machucaram Deus, o Criador Jeová. Irritaram Deus, fizeram coisa que ele odeia, detesta. Mas será que é a mim que eles estão ferindo? Eu afirmo, Jeremias, que não. Eles estão ferindo a si mesmo e vão passar vergonha. Assim eu, Adon e Jeová, o único Deus, derramarei a minha ira e o meu furor sobre este lugar, Jerusalém, sobre o templo. Descarregarei o meu furor sobre as pessoas
Nabucodonosor estava vindo. Nabuzaradão, o general de Nabucodonosor, cruel, 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 estava vindo. Lê na Bíblia, gente. O que aconteceu com o rei Joaquim dos dias de Jeremias? Quando ele foi preso, e o Nabucodonosor lá disse: a última coisa que você vai ver é seus filhos. Arrancou os olhos. Ainda viu os seus filhos serem mortos antes de arrancar os olhos. Descarregarei o meu furor sobre essas pessoas e os animais e até sobre as árvores e as plantações, e a minha ira será como um fogo que ninguém pode apagar. Irmial, você fala Jeremias, mas é Irmial. Alguns sacrifícios são completamente queimados sobre o altar, mas a carne de outros sacrifícios vocês têm o direito de comer. Porém eu, Adon, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Jeová, o Deus Israel, digo que não me importo com que vocês comam a carne toda. Eu não me importo. Quando tirei do Egito os seus antepassados, não dei ordem a respeito do oferecimento de animais que são completamente queimados, nem a respeito de outros tipos de sacrifício, mas o que ordenei foi que me obedecesse, de modo que eu seria o Deus deles. Porque eles achavam que sacrificando touro, ovelha, rolinha, bode, ovelha, que isso, o cheiro, essa fumaça de animal queimado, carne queimada, chegaria nas narinas de Deus e Deus ficaria feliz. Mas Deus estava irritado, ferido, machucado, por causa do mau comportamento do povo israelense. Disse que viveriam sempre como eu tinha mandado, para que tudo corresse bem para eles, mas eles não me deram atenção, Irmial. Fala, Irmial. Nem me obedeceram. Pelo contrário, fizeram tudo o que o seu coração teimoso e mal queria. Assim, em vez de melhorarem, Israel piorou. Eles pioraram desde o dia em que os seus antepassados, seus pais saíram do Egito até hoje. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, Navim, a vocês, mas vocês não lhes deram atenção. E o que eu estou pregando é a última pregação para a humanidade, para as nações. Depois disso aqui que eu estou pregando é a vez de Elias lá em Jerusalém, com 144 mil. O último aviso está sendo dado. Pelo contrário, continuaram teimosos e fizeram ainda pior do que os seus pais, os antepassados. Portanto, Irmial, você dirá todas essas palavras, mas eles não vão dar atenção. Antes dele começar a pregar ou ir pregar, Deus, o Jeová, já diz: eles não vão te ouvir. Mas prega. Você os chamará, mas eles não vão responder. Você lhes dirá que eles são um povo que não obedece a mim, o Adonai, o Adon, o Jeová, Deus deles. São um povo que não aceita ser corrigido. É igual os católicos, protestantes, muçulmanos, judeus, evangélicos, pentecostais, neopentecostal. Você acha que o Edir Macedo aceita alguém corrigir? Valdemiro, R.S. Soares, Malafaia, eles não aceitam ninguém, nem apontar o dedo para eles. Não existe mais sinceridade, Irmial. Nem se fala nisso. Deus, Jeová, disse ainda a Irmial: chore, ó povo de Jerusalém, Jerusalém, corte os seus cabelos, jogue fora. Cante música triste no alto dos montes, pois eu, Adonai, estou irado e abandonei o meu povo, o povo de Israel. O povo de Judá e Judá fez uma coisa que eu acho errado. Eles colocaram os seus ídolos, que eu detesto, no meu templo, no Beit Tamigdash. E o mancharam. Sou eu, Adonai, quem estou falando. Eles acharam que era a palavra de um homem, chamado Irmial, a qual você chama de Jeremias. Mas era Deus usando a boca de Jeremias. Construíram um altar que foi chamado de Tofete, o Deus do fogo, né? No vale de Ben-Rinom. E ali queimaram seus filhos e filhas como sacrifício. Israel fazia isso? Fazia. Ah, mas Israel não serve o verdadeiro Deus? Nem todo mundo. Eu não dei ordem para isso e nunca pensei nisso. De onde veio essa ideia? Queimar crianças. Um Moloque, né? Você tem isso também no Velho Testamento, queimando crianças a Moloque. Você não tem aí o caso Epstein, Jeffrey Epstein,
os grandões envolvidos, Donald Trump, Bill Gates, Bill Clinton, famosos. O que é comer pizza? É canibalismo, comer criança. Você não viu aí? O povo nunca parou de adorar a Moloque, né? A Tofete. Portanto, certamente virá o tempo em que esse lugar não será mais chamado de Tofete, nem Vale de Ben-Rinom, mas o Vale da Matança. Vão sepultar gente em Tofete, por não haver outro lugar. Estou terminando, 2 versículos, só termina. Os mortos servirão de comida para as aves e para os animais selvagens, não haverá ninguém para os espantar, a terra ficará deserta, e eu acabarei com os gritos de alegria e de felicidade, essas festas, congressos, gospel, cantores gospel, vem um tempo que isso vai acabar. Agora já está no nível de ter DJ, né? DJ nos congressos da Assembleia de Deus, pula, grita, fica feliz, mas Deus está dizendo, vai acabar com isso. Os gritos de alegria e felicidade, com barulho alegre das festas de casamento, tanto as cidades de Judá como nas ruas de Jerusalém, isso tudo vai acabar. Olha aqui o Criador, Jeová, o único Deus, o Deus de Israel, mas não está com Israel, não. Ele vai estar com Elias na grande tribulação. E seu filho Yehoshua Mashiach abençoe esta pregação nesta hora. Amém.